Bem-vindos de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a reforma da Segurança Social. António Neto Silva, o Partido Socialista considera que a melhor maneira de garantir a sustentabilidade do sistema é, de facto, através da criação de emprego, através do crescimento económico. Parece-lhe que contar apenas com o crescimento económico não chega? Isso não é o que pensa o Partido Socialista, é o que diz o Partido Socialista. E aí estou muito solidário com o Fernando quando ele diz que isto é uma questão de circo mediático e, portanto, é evidente que essa é a melhor forma. O aumento do emprego e um crescimento económico consolidado resolve, durante um período, as questões de sustentabilidade da segurança social, que de qualquer forma não está neste momento em ruptura. Mas caminha-se para a ruptura. Basta lembrarmos que até 2050 aumentará de 70% o número de pensionistas. Portanto, particularmente no domínio da reforma por velhice. E, consequentemente, como já vimos atrás, as questões não são... Isto não é sustentável, é preciso preparar o caminho para criar sustentabilidade e é preciso arranjar um regime que seja completamente diferente. Dito isto, no circo mediático da política, eu gostava de dizer que posso não estar de acordo com muitas linhas da política financeira deste governo, mas é de admirar a coerência de uma servidora pública que é, por acaso, a Ministra das Finanças e que, dentro da linha política que tem seguido em termos financeiros, é completamente coerente. É notável, e eu não tenho visto isto muitas vezes, nem me lembro de ter visto, que a 4 meses das eleições, a Ministra das Finanças esteja no Parlamento, com transmissão direta, a defender a criação de uma situação de sustentabilidade das pensões. E eu acho que a única crítica que ainda se poderia fazer a esta coerência poderia ser, não, ela está a defender isto, mas é para resolver o problema do déficit, que tem que cumprir o problema do déficit. Mas não parece sequer isso. Ela tem demonstrado, durante este período em que está no serviço público, tem demonstrado, de facto, uma coerência impressionante e continua a mostrá-la há 4 meses das eleições. E aí eu tiro-lhe completamente o chapéu, mesmo que não esteja de acordo com a política financeira que ela fez implementar e que também já vinha do seu antecessor. Dito isto, eu acho que é muito difícil tratar os credores internacionais como entidades que não podem ser beliscadas quando eles têm, no mínimo, 50% das responsabilidades da situação financeira de Portugal, porque eles continuaram a emprestar quando sabiam que o país não tinha condições, já se sabia que não tinha, que era insustentável o ritmo de empréstimos a que estávamos a recorrer. Os credores continuavam a emprestar sabendo perfeitamente que não havia possibilidade de pagar, portanto, eles deviam ser corresponsabilizados sobre isto. E quando passamos o tratamento que é dado aos credores internacionais, ou seja, de, ao fim e ao cabo, vermos os nossos bens confiscados, os nossos rendimentos confiscados, com aquilo que se pretende no tratamento dos pensionistas, que são credores por contrato. O Fernando claramente e explicitamente disse isso, a Isabel implicitamente o disse. Por contrato, são credores do Estado. Nós não podemos tratar uns credores de uma determinada forma e outros de outra forma. Isso só pode acontecer em termos políticos por uma razão. É que os credores internacionais têm uma força brutal para impor ao governo que tome medidas que o governo de certeza não gostaria de tomar. Obviamente, são portugueses, os membros do governo, não gostariam de tomar, estou certo disso, quero acreditar nisso. Quando, por outro lado, há um outro grupo, que é o grupo dos pensionistas, que é um grupo fraco, nem sequer está organizado em termos de lobby. Os pensionistas deviam estar organizados de uma forma muito forte em termos de lobby. Uma associação dos pensionistas, mas a funcionar em termos de lobby e de força para existe, nomeadamente, ligado ao Partido Socialista. Determinado conjunto, e depois, lá está, ligado ao Partido Socialista. É evidente que não funciona.
um e lobby dos pensionistas, é um muito lobby para crítica defender, da redução da taxa social única. Para defender os interesses dos pensionistas, não é para fazer jogos partidários. Estas entidades, quando ficam afetas a um partido, obviamente não funcionam, não têm nenhuma hipótese de passar. Defendem outro tipo de interesses. E, portanto, é isto que explica um tratamento diferenciado entre os credores internacionais, que têm força de impor ao nosso governo que ele próprio imponha medidas que, com certeza, e quer acreditar nisso, não gostaria de impor aos portugueses, e, por outro lado, um grupo de credores nacionais que descontaram a vida toda de forma obrigatória para terem uma reforma e aqui agora se vêem em risco, e aliás já sofreram cortes, como já vimos, mas se vêem em risco de sofrer cortes adicionais. Portanto, aqui há de facto uma diferença clara de tratamento entre dois grupos de credores que só é explicada pela força relativa de cada um dos grupos. Isabel Meireles, em relação às propostas do Partido Socialista, que defende, além do crescimento económico, da criação de emprego, também a diversificação das fontes de financiamento, nomeadamente através de uma taxa social, de um IRS social, de uma taxa sobre as heranças, de uma taxa que penaliza a rotatividade nas empresas, as empresas que despedem mais. Como é que olha para estas medidas do PS? Mais impostos. É o que eu vejo. Aquilo que o PS critica na atual coligação é justamente aquilo que ele se propõe fazer, ou seja, aumentar os impostos. E não é por aí. Eu acho que a carga fiscal está a asfixiar quer os particulares, quer as empresas. Ela não pode ser aumentada, se não for reduzida, pelo menos ela não pode ser aumentada, e esta reforma da Segurança Social, bem como outras reformas, tem que ter um consenso, como já foi dito aqui pelo António e pelo Fernando, não pode estar no âmbito da discussão política. Lamento imenso que o PS não queira entender-se, porque está à beira de eleições, e não queira fazer uma reforma que no fundo, poderia passar, por exemplo, por indexar o cálculo das pensões à esperança média de vida e contando com toda a carreira contributiva, ou seja, é injusto... Mas isso já foi feito, essa reforma? Não totalmente. Tanto assim que se prevê que em 2020 tenha-se recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para pagar reformas. Exato. Portanto, estas alterações não são suficientes. Não são suficientes. De qualquer maneira, o Partido Socialista parece que não acha que seja necessário uma ruptura no sistema, mas apenas pequenas alterações. Mas, não nos podemos esquecer que Paulo Pedroso e Vieira da Silva lançaram duas reformas da Lei de Base da Segurança Social e todas elas faliram. Portanto, vamos ter uma terceira reforma nos mesmos moldes. Já se percebeu que não se quer dar mais notícias, ninguém gosta de dar mais notícias aos pensionistas futuros, ninguém gosta. Mas tem que se arranjar um sistema que, ou de facto as reformas diminuem drasticamente em termos de montantes, ou então, por isso simplesmente, vai-se arranjar outras fontes, mas que não sejam, de facto, os contribuintes, mais uma vez, que seja pelas privatizações, que seja por qualquer outra coisa que não ter mais impostos, até porque a alternativa seria um sistema de capitalização, que é defendido por alguns, mas o sistema de capitalização também já se verificou que não serve, porque se um trabalhador descontar digamos, 40 anos para, enfim, a sua pensão de reforma, e se lhe forem computados todos os descontos, supostamente ele só terá dinheiro, só haverá dinheiro nesse sistema de capitalização para lhe pagar 13 a 14 anos de reforma. Imaginemos que o trabalhador se reforma aos 60 anos, só terá dinheiro até aos 73, 74 no limite e depois tem que ser pago pelos impostos, considerando que isto é uma boa notícia, que a expectativa dos homens é de 82 anos e das mulheres é de 85, portanto, aqui temos 3 anos de vantagem. Ou seja, o sistema não foi desenhado para
para as pessoas viverem tanto tempo. Não, e nós conhecemos pensionistas e muitos que já ultrapassaram inclusive os 90 anos. Portanto, a esperança média de vida, presumo que se fosse feito novamente um estudo, iria muito para além destes 82 e destes 85 anos. Fernando Antas da Cunha, as medidas do Partido Socialista vão descapitalizar ainda mais a segurança social? A Ministra das Finanças olhando para a redução da taxa social única para trabalhadores e empresas, a Ministra das Finanças disse que isso representaria 11 mil milhões de euros. O Partido Socialista não faz essas contas. Há aqui muita... Eu julgo que seria uma enorme falta de humildade e até de arrogância da minha parte, porque não tenho conhecimentos, quer técnicos, quer em termos de tempo de estudo, que me permita ter uma opinião completamente sustentável. Parece-me, porém, que aquilo que é defendido pelo Partido Socialista nessa matéria não é completamente desprovido de sentido. Basicamente, há um conjunto de medidas aqui, umas das quais eu não concordo minimamente, porque foram muitas raras as vezes que nós vimos a serem introduzidos impostos e depois serem retirados, novamente. Eu não conheço, advogo há muitos anos já e não vejo, é uma coisa que é muito rara. Portanto, novamente a introdução do imposto sucessório, a questão do IRC social, mais uma vez está-se a penalizar quem é eficiente. Eventualmente, em termos conceptuais, um aumento da TSU para as empresas que mais despedem não me choca, pelo menos conceptualmente. Há aqui medidas que realmente podem ter sentido e depois o Partido Socialista defende que com esta, ao fim e ao cabo, com esta descida da TSU em 4 pontos percentuais, que é para o lado do trabalhador, que é para o lado das empresas, de alguma forma vai animar o consumo interno. Quando estamos a falar em pensões de 500 euros, é verdade que tudo isto tem impacto, não é? Muitas vezes nós falamos em termos absolutos e pensamos que é um pequeno montante que não é relevante, mas né? Para pessoas que têm de facto dificuldades, não há dúvida nenhuma que vão injetar na economia portuguesa. Se depois é com produtos portugueses ou importados, é outra coisa, é outra história completamente diferente. O que me parece a mim, e isso é que é perigoso, é que todos estes estudos, com todos estes riscos inerentes, ao serem implementados desta forma, se não correm como é exatamente o esperado, abrem um buraco gigante outra vez dentro das contas públicas, aumentam exponencialmente novamente o déficit público. Vamos estar não sei riscos aqui em causa. Exatamente. Por isso, de facto, a discussão não pode ser outra que não seja, e aí, desta vez, acho que o crivo e que a barreira com o Tribunal Constitucional, que é sempre hoje em dia ali uma sombra muito, muito presente em quaisquer medidas de reformas que se queiram implementar, é boa neste sentido. Isto tem que ser, ponto número 1, uma reforma estrutural aplicada a todos e com determinado conjunto de premissas e com um conjunto de objetivos muito concretos e que tem que ser muito bem explicados como é que se vão atingir. Porque, repare, a questão do impulso na economia através de uma medida destas, nós sabemos por experiências bem recentes que não depende só destes fatores. Basta que haja uma qualquer crise internacional, basta que haja uma qualquer crise, queda de um ou de outro banco estrutural na economia, que de repente tudo se agrava, taxas de juro, formas de financiamento dos países, em que vai agravar também a economia. Por isso não é sistemas como o sueco, em que tem economias absolutamente estáveis, em que é muito fácil e mesmo assim discutível que hajam uns aumentos automáticos ou diminuições automáticas com as pensões, que é o sistema de pensões sueco, que é considerado o mais próximo da perfeição possível. E há quem defenda que seja aplicado em Portugal, não é? São as tais contas virtuais, eu penso regime de capitalização. Sim, eu acho que há vários. Eu acho que tem que passar necessariamente por um sistema misto. Isto é a minha opinião pessoal. Esta é a minha opinião. Eu acho que as pessoas que querem ter asseguradas algum tipo de futuro têm ou que prescindir ou tendo possibilidades e buscar regimes de seguradoras, de reformas de pensão, etc. Está a falar do apuramento, no fundo, não é? Ao fim e ao cabo, eu sem ter um pensão. conhecimento muito profundo, eu penso que esse é o sistema que eu julgo que terá mais sentido. Agora, o que me parece é que, claramente, toda e qualquer reforma tem que ser aplicada para o futuro, primeiro ponto, e com uma base muito concreta que vai ter um impacto negativo nas contas no imediato, que tem que ser assumido, mas com base só em crescimentos económicos
Acho extremamente perigoso. Não chega. Acho que não António Neto Silva, para terminar, parece-lhe que os partidos da coligação e o Partido Socialista vão ter mesmo de se entender nesta matéria e acabarão por se entender depois das eleições? Eu penso que sim. Repare, não há saída para isto. Não é pela via da redução das pensões, que é correto, em qualquer dimensão social ou mesmo política, avançar. Não é por aí. Há um problema, claro, a Isabel disse muito bem, que a matemática fala. E, portanto, nós temos um problema de sustentabilidade da Segurança Social. É preciso resolvê-lo antes que haja uma ruptura. E a forma de o resolver é passar para outro sistema. A maior parte dos sistemas de segurança social que funcionam neste momento nos países mais desenvolvidos é um sistema misto. É um sistema misto entre capitalização e solidariedade intergeracional. E, portanto, nós temos que avançar rapidamente para esse sistema. Temos que saber apenas como é que vamos financiar o período transitório. Isso é absolutamente fundamental. Mas dizer-lhe também que eu, no caso do Chile, não tenho de cabeça, mas as regras também não são exatamente as mesmas, mas na Suécia, eu penso que em 7 partidos foi assegurada a coesão de 5 partidos mais importantes para se avançar com o processo em que eles mudaram do sistema intergeracional para um sistema misto, muito fundado sobre o sistema de capitalização. E, portanto, é absolutamente necessário que, pelo menos, o PSD e o PS se ponham de acordo sobre esta situação. Muito obrigada pela vossa presença neste programa, que fica hoje por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema em análise. Obrigada pela companhia. O Primeira Hora fica também por aqui. Até amanhã.